Graça e paz. Graça e paz. Uma experiência que faz tempo, talvez, você não tenha, que eu não tenho. Multidão. Já esteve no final do ano? Aqui em São José dos Campos, o calçadão no final do ano, por exemplo, Andar bem em multidão. lotado. Tanto tempo, né, minha filha? Faz tempo, né? Saudade de uma multidão, meu filho? E São Paulo, por exemplo, a 25 de março, no final do ano, uma multidão que você a perder de vista. No Rio também tem, né, Alessandro? É a Central do Brasil, na hora do rush. Central do Brasil, tantos lugares, às vezes é um evento, né? Um jogo, um show, um evento religioso. Eu já estive em eventos com centenas de milhares de pessoas, multidão a perder de vista. E a gente vai ler um texto pequeno, mas fala um pouquinho dessa experiência, sabe? Você já se sentiu assim? Tá no meio de um monte de gente, mas tá sozinho? Como que é estar? Você ainda lembra? Vamos ver esse texto aqui, Mateus 8, de 1 a 3. Quando ele, no caso fala de Jesus, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Olha só que texto interessante. A gente vê uma multidão, como essas que a gente vê, ainda lembra, né? A gente talvez até seja de saudade, mas Jesus ele era seguido, onde Jesus estava era assim, havia uma multidão. Algumas pessoas queriam ouvi-lo ensinar, aprender, tinham sede de aprender. Outros eram curiosos, né? Será que vai ter milagre? Será que hoje ele vai multiplicar pão? Qual é o show de hoje? Qual é o show de hoje? Eram muitos motivos. Um aglomerado de pessoas e muitos não sabiam exatamente por que estavam lá, mas o seguiam. E Jesus, quando ele olhava para as multidões, tem um texto que é muito interessante, que Jesus, ele olha e ele chora porque ele vê como ovelhas sem pastor. Ora estavam com ele, dando, querendo ver milagres. Ora estavam gritando crucifica. Foi o que aconteceu no final. A multidão não tem cara. Uma massa. Tem uma filósofa judia muito legal que fala que a massa é uma coleção de indivíduos que não se percebem um ao outro, sabe? Tá todo mundo junto, mas um olha para o outro, um não tem ideia de quem o outro é, de qual é a história, qual é a dor, qual é a alegria do outro. Na multidão acontece isso. Tem muita gente, mas não tem ninguém. Ninguém se toca, ninguém se vê, ninguém sabe com clareza quem está ali. E eles olhavam para Jesus assim também, muita gente. Não entendiam quem Jesus é. É um profeta? É um curandeiro? É um sábio? É um mestre? Mas poucos entenderam quem de fato era Jesus naquela multidão. Talvez alguns não estivessem lá nem querendo saber exatamente quem Jesus era, mas acompanhar o movimento, o show. Acompanhar o que ele fazia. Né? E aí, no meio daquela multidão havia, dentro daquelas várias pessoas, havia esse leproso. Ele se aproximou de Jesus, e aí a primeira coisa que ele faz, ele o adora de joelhos. Mas o que é um leproso? O que significa na palavra? Sim, um leproso. A gente aqui tá chateado de todo esse tempo que a gente está sujeito ao isolamento social. Em que a gente vai na rua. Hoje nós estivemos lá no drive na igreja e a gente encontrou algumas pessoas, mas a gente não se aproximava, a gente não se abraçava, a gente não se tocava. Agora imagina, quer dizer, nós estamos há cerca de 6 meses interagindo com as pessoas dessa forma limitada. Agora imagina uma pessoa que ela está em quarentena a vida inteira, isolamento a vida inteira. Ela só se aproxima daquelas pessoas que são leprosas iguais a ela, que vivem no mesmo lugar, no mesmo ambiente que elas vivem. E é uma situação, inclusive, diferente, porque uma coisa é a gente evitar contato com as pessoas, porque nós estamos não só na categoria de quem pode estar com
com a Covid, mas nós estamos também na categoria de quem não quer pegar a Covid. Ali não. Ali eles eram as pessoas doentes, eles não, as outras pessoas podiam interagir normalmente, conviver normalmente, mas eles não. Você tem até que, quando andar, tinha que gritar leproso para as pessoas saírem de perto. Sim. E lepra não é só lepra física, era qualquer doença de pele contagiosa era considerada lepra, né? Uhum. Que coisa tremenda. Sim, mas o que esse homem, marginalizado, excluído, em quarentena permanente, faz no meio dessa multidão? Ele, a primeira coisa, ele se aproxima. Coisa que, a princípio, ele nem poderia fazer. Ninguém está vendo? É uma multidão, ninguém nem sabe quem está ali no meio da multidão. E a segunda coisa que ele faz, ele se ajoelha e adora Jesus. Mas o que tem de mais alguém se ajoelhar e adorar Jesus? Adoração, e o povo hebreu sabe isso, cada hebreu aprende isso desde pequenininho, que adorar somente se adora a Deus, né? O Senhor, nosso Deus, é o único. Então você não adora outro, não se prostra diante do imperador, do governador, de nada. Isso, inclusive, chegou a trazer, a gente tem vários exemplos que estão na Bíblia, fora da Bíblia, de pessoas que pagaram caro por se recusarem a adorar um rei, um imperador, alguém assim, uma autoridade. Por exemplo, tem o caso dos amigos de Daniel, sim, que por mais cooperativos, por mais que eles colaborassem com o reino, eles não aceitavam se prostrar diante do rei e adorá-lo. E isso trouxe vários problemas, porque os reis eram tidos como deuses. Mas aqui a gente tem um leproso, excluído, marginalizado, que se ajoelha e adora a Jesus. Sim. E ao fazer isso, ele mostra que ele sabe, ele percebeu quem está diante dele. Diante dele não está um profeta apenas, um sábio apenas, um mestre apenas. Mas com o seu gesto, ele testemunha que ele percebeu, que ele entendeu que diante dele está o próprio Deus. É uma tremenda confissão de fé. Tremenda. Ele reconhece Jesus lá naquela multidão como Deus. O adora. Né? E aqui... Qual é a segunda coisa que ele faz? Depois que ele adora, ele se levanta rápido e ele diz: Jesus, eis que eu determino a minha cura. Não, porque ele sabe diante de quem ele está. E aí a gente vê essa sequência, uma sequência curta e que nos ensina tanto, que é tão lindo. O que ele fala, então? Ele fala Senhor. Senhor. Ele começa com Senhor. Não ele não chama apenas de mestre, mas Senhor. Mas e o uma Senhor, palavra reservada sim, aos senhores, a quem detém poder, soberania, porque senhorio. a palavra que está ali não é o Senhor no sentido do pronome de tratamento. Não. É o Senhor no sentido de quem é o dono de todas as coisas. Quírio. Então, quem chama o outro de Senhor se coloca na posição de servo. Sim. A segunda declaração é: se quiseres. Não é se eu quiser. Não é se eu quiser, não é eu determino. Não. É se o Senhor quiser. Quiseres, ele reconhece a soberania de Deus, o senhorio, a soberania. E a terceira é: podes purificar-me. Podes me curar, podes me salvar. Podes. Tens o poder para isso. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Que lindo aqui. Ele vê e adora Jesus como aquilo que Jesus é. Ele adora Jesus e ele reconhece que ele tem poder, senhorio e soberania. E nessa posição, ele se coloca diante de Jesus. E aí nós temos uma coisa linda que acontece em resposta a essa proximidade. Porque Jesus, como mestre, se ele fizesse como muitos dos mestres da lei que haviam na sua época, a primeira coisa que seria esperada de Jesus seria falar, gritar: leproso, leproso, se afastem dele. Fora daqui. Por que você está aqui? Você está desrespeitando a lei vindo aqui no nosso meio. E poderia, inclusive, incitar outras pessoas
a expulsá-lo dali, ou talvez até mesmo apedrejá-lo pelo que ele fez, né? Mas não. Jesus, então, faz uma coisa que ele não via há muito tempo. Ele estende a mão. E o que ele faz? Toca. Intocável. Toca no intocável. E ele diz, eu quero. Se quiseres, eu quero. Pode purificar-me? Seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Interessante que Jesus primeiro toca. E por tocá-lo, Jesus restaura a sua dignidade. Ele não era mais tocado. Jesus restaura os seus afetos. Imagina o que é. Depois de tanto tempo sem receber um toque de alguém, ser tocado por Jesus. Jesus primeiro tocou e depois o curou. Uhum. Jesus curou a alma, a dignidade e o corpo desse homem. E aí a gente tem agora essa reflexão. Como você quer se aproximar de Jesus? É muito fácil ser parte da multidão, né, Alessandro? Sim, é muito fácil ser parte da multidão, mas isso também acaba não tendo nenhum grande efeito na vida das pessoas. Se a pessoa, porque muitas vezes a gente conhece Jesus no meio da multidão. Ok, isso acontece. Sim, O problema não é quem problema. continua no meio da multidão e não toma uma posição. Exato. Jesus quer proximidade, relacionamento. Sim. Né? Então, hoje a gente pode pensar como a gente quer se aproximar de Jesus. Quem é Jesus para nós? Nós seguimos alguém porque faz milagres, alguém que é um sábio, que a gente admira? Showman. Ou seguimos aquele que é Deus, é soberano? Como? Perceber Jesus não como ele não é algo restrito aos religiosos. Muitos fariseus, muitos religiosos não conseguiram perceber Jesus. Não importa a nossa posição social, não importa quanto tempo de estudo a gente tenha, só tem uma forma para chegar a Jesus, que é exatamente se aproximando dele. Porque muitas vezes a religiosidade ela acaba tendo efeito exatamente contrário. Ela põe nos nossos olhos um véu que a gente não percebe. Então é preciso que a gente se aproxime com fé. E aqui se diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? É preciso crer e agir. Se aproxime de Jesus. E nessa proximidade não importa quem nós somos, não importa o lugar que a sociedade reservou para nós. Jesus nos vê, nos toca, nos restaura e nos cura. Amém?